Nós temos aí a mãozinha, né, para erguer, então, qualquer dúvida, qualquer contribuição para o estudo, por favor, é só levantar a mãozinha. Talvez eu não veja, porque eu vou estar com os slides, mas o som característico, então, eu devo perceber. Se por acaso, por gentileza, se eu não perceber, pode falar no microfone, tá? Por favor. Então, deixa eu ver meus slides aqui. Estão vendo, por favor, só para ver se eu não fiz nenhuma coisa errada. Sim? Para ver sim, Zé Roberto. Então tá bom. Muito obrigado. Então, hoje, nós vimos na semana passada as manifestações físicas, né? Hoje nós vamos buscar nos nossos estudos as manifestações inteligentes. Como Kardec disse para nós, né, no estudo da doutrina espírita, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Isso realmente é muito interessante e é lógico, né? Então, através dos estudos que Kardec fez, iniciando-se, né, depois da família Fox, dos fenômenos de Hydesville, vieram as mesas girantes, que foi uma febre na Europa, e não foi diferente em Paris, né? Então, Kardec, ainda cético, foi participar daqueles trabalhos com as mesas girantes, ele descobriu que tinha algo diferente naquelas manifestações. Não era só manifestações físicas. Ele, através do seu estudo minucioso, que a gente já viu bastante, e vamos estudar muito, e é muito interessante, nos traz muito ensinamento, que está trazendo para nós, através desses nossos estudos, foi com o livro dos Espíritos e agora com o livro dos Médios, né? Estamos no início, então é muito interessante. Então, o que o Kardec determinou, naquele estudo maravilhoso que ele fez? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E partindo desse princípio, ele decodificou, escreveu, como queiramos falar, essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Mas esses fatos, essas manifestações, iniciaram com Hydesville, né, com as irmãs Fox, com as mesas girantes? Não. Através de estudos, nós vamos perceber que essas manifestações vêm desde que surgiu a humanidade na nossa querida Terra. Porque, como nós aprendemos, a mediunidade, ela é humana. Depois nós vamos ver em detalhe, nós usamos, né, algo que agora a ciência está descobrindo mais detalhadamente, a epífise, ou glândula pineal, que é a maneira física pela qual nós vamos descortinar as comunicações, vamos descortinar a mediunidade, é através dessa glândula. Lógico que depois nós vamos estudar mais detalhadamente, tem o perispírito, a nossa mente, lógico, tem todo um trabalho, mas como isto faz parte do ser humano, desde que iniciou-se a humanidade na Terra, essas manifestações sempre existiram. Então, eu quis trazer para nós, temos um pouquinho de informações, essas manifestações que aconteceram desde o início da humanidade, né? Quando a humanidade começou a escrever, a deixar os seus ensinamentos grafados de alguma maneira, né? Não só a escrita, porque a escrita veio bem depois, mas a história nos mostra, né? A geologia nos mostra tudo isso. Então,
eu procurei trazer para nós um pouquinho da história dessas manifestações, que é muito gratificante, serve muito de informações para que depois, quando nós entrarmos detalhadamente nos livros dos médiuns, nós vamos ver como iniciou toda essa manifestação. Então, eu procurei buscar na história um pouco dessa, não tudo, lógico, sem dúvida, são milhares de informações, mas trouxe um pouquinho das informações dos hindus, dos gregos, dos egípcios, dos hebreus, né? Então, um pouquinho da história dessas manifestações que nos vai enriquecer o nosso conhecimento. Então, vamos lá. As crenças na imortalidade da alma e nas comunicações entre os vivos encarnados e os mortos desencarnados eram gerais entre os povos da antiguidade. Deixa eu colocar aqui meu aparelho de trabalho, que fica bem melhor. Tais crenças, portanto, tiveram origem no exercício natural e empírico da mediunidade, o que os historiadores chamam de mediunismo primitivo, no qual a intuição, como foi visto, constitui sistema inicial de intercâmbio. Então, isso vem desde a antiguidade, que é o mediunismo primitivo, e a intuição, que foi o sistema, vamos falar assim, mediúnico desse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, os historiadores chamam isso de mediunismo primitivo, né? E a base desse mediunismo primitivo era a intuição. Não que hoje deixa de ser, mas foi o início, né? Hoje a gente vê, vamos estudar diversos sistemas de mediunidade, né? A intuição é uma delas, ainda prevalece e muito. A maioria de nós, médiuns, temos em nós a intuição bastante desenvolvida, né? Mas ela foi inicial no mediunismo primitivo. Gente, como, né, quem entrou na sala agora, qualquer dúvida ou qualquer complementação, uma mãozinha, por gentileza. As primeiras manifestações mediúnicas apresentam-se sob a forma do animismo tribal, com a personalização das forças da natureza. É o que se denomina fetichismo. Os fetiches básicos do homem primitivo eram a terra-mãe e o céu-pai. O fenômeno mediúnico é, desse modo, conhecido desde as primeiras idades do mundo. Desse fato, originou-se a crença na pluralidade, né, dos deuses, uma vez que, chamado Deus a tudo que era sobre-humano, o homem tinha por deuses os espíritos. Então, no começo desse fato mediúnico na humanidade, então, tudo que o homem não entendia, que era sobre-humano, eles tinham isso como... E era uma manifestação espírito, e hoje nós entendemos isso, ele tinha como os deuses, não entendiam. Então, quantos deuses, né, surgiram? O politeísmo, né? O Deus Sol, Lua, o vento, o trovão, animais. Então, e basicamente terra, mãe, e céu, o pai. Era algo que eles entendiam como originais do fenômeno mediúnico. Ok? Podemos passar? Continuando a história, né? Com o desenvolvimento mental do ser humano, que foi aprimorando, né, esse desenvolvimento, funde-se a experiência do que algo que já ia acontecendo e a imaginação ainda, porque não compreendia aqueles fatos, né? Dando nascimento à mitologia popular, com as suas divindades repletas de magia, os deuses dos deuses do Olimpo grego, por exemplo. A gente conhece muito, quem já estudou a história da Grécia, os deuses do Olimpo, é muito interessante, né?
Em seguida, e ainda nessa fase primitiva das manifestações mediúnicas, aparece a primeira expressão religiosa antropomórfica da humanidade, o culto dos ancestrais, porque a humanidade sempre precisou de um Deus, de um ser superior com forma antropomórfica. Então precisava deuses, como nós falamos, seres com poderes extra-humanos, eles entendiam como sol, luas, animais, né? Então eles precisavam disso, né? Então, antropomórfica da humanidade, o culto dos ancestrais, os manes, deuses lares, deuses locais. Então, aquele grupo que se formava, criava-se um deus. Era o culto dos ancestrais, os manes, os deuses que protegiam meu lar, os deuses que protegiam aquela localidade, né? Criava-se muitos deuses de acordo com a necessidade daquele ambiente, daquele povo, daquela união que se formava, né? Na verdade, os povos antigos transformaram os espíritos em divindades especiais. Eles não entendiam como é que se processava tudo aquilo, o dia, a noite, as eclipses. Então, o calor, o frio, a neve. Então, eles criavam divindades especiais. Então, as musas, que as deusas mitológicas, não era senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como os deuses Lares e Penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Então, para minha família, eu criava um Deus que ia proteger a minha família. E no início, eu tinha que agradar esses deuses, né? Que era o sacrifício no começo de animais, depois chegar até a sacrifícios humanos. Isso por falta de conhecimento. Isso estava formando na humanidade terrestre algo que depois iria desenvolvendo aos poucos. Nós vamos vendo na história disso que foram aprimorando esses conhecimentos. Mas no começo realmente era assim. Era deuses, deuses do Olimpo. Cada povo, cada nação criavam os seus deuses, né? Até chegar e ter deuses protetores da sua própria família, né? Algum comentário? Podemos continuar? Então, vamos lá. Rompendo a fase do mediunismo primitivo, aí nós já vamos evoluindo com o caso da mediunidade, segue-se os períodos do mediunismo oracular, os oráculos, e do mediunismo bíblico. Os oráculos predominam no início do processo civilizatório. Deles partem orientações diversas que abrangem as relações sociais, políticas e religiosas dos grandes povos da antiguidade. Então, a gente vai vendo na história que grandes reis, grandes lutadores, né, sempre buscavam conhecimento no oráculo. Se o oráculo indicasse que eles iriam ganhar a guerra, eles, naquele momento, eles seguiriam. Se não, eles não seguiriam, não faria aquela... Não era um fator motivante para realizar qualquer tipo de relação religiosa, política ou social. Então, eles iam muito das antiguidades, né, os povos da antiguidade, consultar os seus oráculos. O que seriam os oráculos? Seriam pessoas dotadas de uma mediunidade mais aflorada. Então, isso seriam os oráculos. No mediunismo bíblico, entretanto, o fenômeno mediúnico adquire nova dimensão, afastando-se do politeísmo até então reinante, para representar a manifestação do Deus universal e supremo. Então, no mediunismo bíblico, aparece o Deus de Abraão, que Moisés veio reforçar bastante, né, do Deus único.
do único Deus que era supremo. Lógico que Moisés, que as leis mosaicas, nós já falamos sobre isso, era um Deus ainda que punia. Por quê? Porque naquela época, há mais de 3.000 anos atrás, era necessário que tivesse um freio nas resoluções que o povo tomava. Deus de ouro, imagens. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui também, nós vamos trazer isso para a gente entender um pouquinho desse mediunismo bíblico, né? Algum comentário? Podemos continuar? Os anais de todas as nações mostram que, desde épocas remotíssimas da história, a evocação dos espíritos era praticada por certos homens que tinham feito disso uma especialidade. Como vimos, não tinha ainda o nome de médium, mas eram seres humanos dotados de uma mediunidade mais aflorada. Nós já vimos aqui que nós até estudamos no Livro dos Espíritos, a questão da evocação, né? Acho que foi a Ana que deu essa reunião, a questão da evocação. Nessa época também já existia isso, né? O mais antigo código religioso que se conhece, os Vedas, aparecido na Índia, milhares de anos antes de Jesus Cristo, afirmava a existência dos espíritos. Eis como o grande legislador Manu se exprime a respeito. Os espíritos dos antepassados, no estado invisível, acompanham certos brahmanes, que eram sacerdotes, né, que oficiavam o sacrifício do Veda. Certos brahmanes, né, convidados para cerimônias em comemoração dos mortos, sob uma forma aérea. Segue-nos e toma lugar no seu lado quando eles se assentam. Então você vê que já é muito antigo o estudo dos Vedas da Índia, milhares realmente, estima-se 10.000 anos atrás, era muito antiga. E já, você viu, os Vedas na cultura hindu já acreditavam na existência do espírito, né? Eles já se expressavam, já comentando isso, né, dos antepassados no estado invisível, que eles, naqueles momentos de comemoração, vinham sob uma forma aérea, uma forma etérea, né, e ficavam próximo a esses brahmanes, né. Então é interessante que a gente vê que essa história, a nossa história, né, é muito riquíssima com relação a essa parte de mediunidade. Todos os povos contribuíram, né, para que depois viesse se firmar com a doutrina espírita através dos ensinamentos dos espíritos a Kardec, né? Algum comentário? Nós estamos, né, buscando um pouquinho da história, né, para quem as pessoas que adentraram agora na sala, né? Um pouquinho da história da mediunidade entre todos os povos, para a gente ver que reforçar os ensinamentos dos espíritos através da doutrina espírita, que a mediunidade é vinculada ao homem, através, né, da glândula pineal, como nos falamos no início. Podemos prosseguir? Também, desde a mais remota antiguidade, o povo da China entrega-se à evocação dos espíritos do avoengos. São as tribos chinesas, né? O missionário Huk, não sei se assim se pronuncia, me desculpe se eu estiver errado, refere grande número de experiências, cujo fim era a comunicação dos vivos com os mortos. Na China, também há milhares de anos atrás, já tinha-se esse princípio de evocação dos espíritos, né, para esse intercâmbio entre os vivos e os mortos. Com o tempo, em consequência das guerras que forçaram parte da população hindu a emigrar, o segredo das evocações espalhou-se em toda a Ásia,
encontrando-se ainda entre os egípcios e entre os hebreus a tradição que veio da Índia. Olha como é interessante, e nada é por acaso, né? Quando a gente começa a estudar, a gente vai ver que veio lá da Índia com os Vedas, veio com a China, com os grandes missionários chineses, e com essa mudança física dos chineses e dos hindus pela Ásia, eles vão levando os ensinamentos para os egípcios e para os hebreus, os judeus, né? É interessante, quando a gente começa a estudar, a gente começa a compreender a história da humanidade e também o trabalho da espiritualidade em estar administrando tudo isso. Nada é por acaso, né? Então, esse movimento físico da humanidade territorial foi levando ensinamento para todos os povos. Então, a gente vê que os egípcios e os hebreus pegaram dos hindus e dos chineses já essas experiências que eles tinham, já acreditar nesse intercâmbio entre aspas, os mortos e os vivos, né? Muito interessante isso. Realmente traz muita informação para a gente refletir sobre tudo isso, né? Podemos continuar? Opa! A Graça? Quem que chamou? Fui eu. Ei, Boa noite. boa noite, Zé Graça. Roberto. Boa noite, Não, eu Graça. estou aqui, você está dizendo, né? Naquela época não tinha redes sociais, né, Zé Roberto? Mas a migração, né, dos povos era forçada por guerras, pela procura de alimentos, e isso levava, né, as tradições de alguns povos para outros lugares. Então, essas crenças, né, porque eles tentavam explicar aquilo que eles não compreendiam, por exemplo, a chuva, o trovão, né, o deus do mar, Deus do trovão, né? Eles não conseguiam explicar esses fenômenos, então eles utilizavam da imaginação e davam nome, né, a esses fenômenos, nomes de deuses. E o interessante é que que eles falam, inclusive, né, sobre aqueles anos da vida de Jesus, que ele teria estado na Índia, né, essa conversa por aí, mas a gente, sem que isso tenha acontecido, mas as migrações, como você falou aí, mas, né, um pouco, num dos slides aqui atrás, levou esse tipo de pensamento e acaba sendo misturado com as crenças daquele povo daquela região, recebe influência de outros povos e vão formando as suas mitologias, né? Até que chega o momento do Deus único aparecer. É muito interessante mesmo, como você mesmo disse. É só mesmo um comentário. Não, Grava, não, por favor, fique à vontade. E eu particularmente, José Roberto, eu gosto muito dessas histórias, né? Não de toda a história da humanidade, e eu pesquisando sobre isso, e eu achei muito interessante, por isso eu quis trazer a vocês essa parte de conhecimento, porque eu gosto bastante, né? Me traz muito ensinamento, e a gente começa a enxergar realmente tudo aquilo que você disse, né? O que ocasionou uma guerra em busca, né? Mesmo que a intenção era guerrear, dominar aquele povo, com certeza foi nesse ínterim levado esse conhecimento, os gregos mitológicos, desculpa, os deuses mitológicos levados para outra região, agregado com aqueles que já existiam. Então é muito interessante, a gente vai percebendo, né, que tudo isso que acontece, essas migrações não foram por acaso, né? Realmente tinha uma administração inteligentíssima do mundo espiritual, fazendo com que essa necessidade física do ser humano trouxesse conhecimento espiritual também, não só aquele conhecimento daquele povo, daquela literatura, daquele conhecimento que a gente
percebe, que a gente lê, que a gente estuda, mas algo diferente, algo espiritual dentro de cada conceito de cada povo, né? Muito interessante. Alguém quer mais algum comentário? Podemos prosseguir? Eu havia, sem querer, tirado a imagem, mas está aí na tela, né? Se não tiver, vocês me avisam, por gentileza. Então, esse ficou um pouquinho menor, e deixa eu pegar a minha ferramenta aqui de trabalho. Todos os historiadores estão de acordo em atribuir aos padres, né? Aqui temos padres do Antigo, eles usavam esses termos, né, do Antigo Egito, poderes que pareciam sobrenaturais e misteriosos. Então, esses poderes, eles já vinham adquirindo, né, dos chineses e dos hindus. Os magos dos faraós realizavam esses prodígios que são referidos na Bíblia. É bem certo que eles evocavam os mortos, porque Moisés... então, isso Moisés já trouxe da cultura egípcia, que já trouxeram da cultura chinesa e da cultura indiana. Olha que bacana, né? Evocavam os mortos, pois Moisés, seu discípulo, proibiu formalmente que os hebreus se entregassem a essas práticas, né? Ele fala que entre nós ninguém use de sortilégio e de encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade. Então, apesar da proibição de... Então, uma coisa interessante que as pessoas falam, né? Essa questão de mediunidade, a Bíblia é contra, mas nós temos que levar o seguinte: o que se proíbe é que se possível de realizar. Então está lá no Antigo Testamento, nas leis mosaicas, ele proibindo, olha, proibiu formalmente que os hebreus se entregassem a essas práticas de evocação dos mortos. Então, se Moisés proibiu, que era possível, mas por que ele proibiu? Porque eles não faziam da maneira correta. O que a mediunidade... Qual era o princípio da mediunidade, né? Trazer conhecimento para a nossa evolução. Mas o que Moisés fala, ó, sortilégios de encantamentos. Então, eles utilizavam indevidamente a mediunidade para saber sortilégio, encantamento, lerem sorte, esse tipo de coisa. Então, realmente, se Moisés proibiu, que é possível. Por quê? Mas Moisés proibiu a maneira pela qual eles utilizavam a sua mediunidade. E continua, apesar da proibição de Moisés, houve sempre investigadores que foram tentados por essas evocações misteriosas. Instituiu uma doutrina secreta que chamavam Cabala. Eu tinha dúvida contra essa Cabala, eu não sabia de onde tinha surgido a Cabala. E com essa pesquisa me alertou de onde surgiu a Cabala, desses investigadores que Moisés proibiu. Esses investigadores buscavam conhecimento, então criaram uma doutrina secreta ao qual deram o nome de Cabala, né? Mas cercando-se de preocupações e fazendo o adepto jurar inviolável segredo para o vulgo. Então já começaram a estudar mais seriamente aqueles fenômenos mediúnicos, né? Qualquer pessoa que diz o Talmud, que é o livro que contém a doutrina da lei mosaica, sendo instruída nesse segredo, que é a invocação dos mortos, o guarda com vigilância em um coração puro, pode contar com o amor de Deus e a favor dos homens. Aí já começa a ter algo realmente mais sério, né? Seu nome inspira respeito, sua ciência não teme o ouvido, e torna ele herdeiro de dois mundos, aquele que vivemos agora e o mundo futuro. Então, a gente começa a entender qual o significado, o que Moisés quis trazer para todos nós, né? Quando ele alerta para que ninguém fizesse essa prática de sortilégio, de encantamentos, porque era algo contra a seriedade da mediunidade, mas alguns
começam a investigar e tem o nome de Cabala, lógico que aí não se caracteriza a doutrina espírita, mas eles começam a investigar mais seriamente a lei da mediunidade, né? Através de uma seita, doutrina secreta que eles dão o nome de Cabala, né? Então é muito interessante. Isso nós vamos aprendendo, né? Com toda essa história, a nossa história, né? Quando a gente fala humanidade, com certeza nós estávamos participando de umas dessas daí, né? Quem sabe sempre ajudando, né? Nisso nós não temos certeza, né? Podemos continuar? Algum comentário? Podemos passar? Ainda com respeito ao povo hebreu, deve-se ressaltar que o profetismo em Israel, durante 20 consecutivos séculos, é um dos fenômenos transcendentais mais notáveis da história. A verdade é que os profetas israelitas são médiuns inspirados. Realmente, aqueles médiuns que desenvolveram trabalhos sérios por muitos e muitos tempos, né, eram médiuns inspirados. A origem do profetismo em Israel é assinalada por imponente manifestação, quando Moisés, um dia, escolhe 7 anciães e os coloca ao redor do tabernáculo. Jeová revela sua presença em uma nuvem. Imediatamente, as poderosas faculdades de Moisés se transmitem aos outros e eles profetizaram. Porque, como nós sabemos, Moisés era um grande médium. Recebeu, como diz o Chico, né, o primeiro livro psicografado do mundo, são os 10 mandamentos, recebido mediunicamente por Moisés, né? Então, aqui inicia-se, né, eles estão dizendo, os profetas israelitas, nesse momento em que Moisés, através de uma inspiração, com certeza, reúne esses anciãos, né? E ali faz um trabalho mediúnico, né? É muito interessante. Temos também, né? A história nos conta, na Grécia, a crença nas evocações em geral. Na Grécia, todos os templos possuíam mulheres chamadas pitonisas, encarregadas de proferir oráculos, evocando os deuses, né, os espíritos. Então, você vê, nós vimos, estamos vendo até agora, que essa evocação, que depois Kardec, no início da codificação da doutrina, o realiza, já acontecia centenas de anos, né, atrás, né? Mas, às vezes, o consultante queria ele próprio ver e falar a sombra desejada. E como na Judéia, conseguia-se pô-lo em comunicação com o ser o qual desejava interrogar, através da evocação. Por outro lado, discípulos de Sócrates refere-se com admiração e respeito ao amigo invisível que o acompanhava constantemente. Está no Livro dos Espíritos, né? Kardec coloca Sócrates, um dos precursores do Espiritismo, Sócrates e Platão, né? Então, você vê que já na antiguidade, nós já tínhamos os escritos, né, informando que Sócrates tinha ao seu lado um amigo invisível que o acompanhava constantemente, e eles respeitam a isso. Não, de maneira alguma, eles criticavam, né, esse amigo que o acompanhava e que o orientavam para que pusesse como conhecimento para todos ensinamentos sempre voltados ao bem. Lógico que esses ensinamentos vão crescendo, vão se lapidando até chegar à doutrina espírita, mas como é rica de conhecimento mediúnico e de grandes médiuns, que a gente vai depois, não vamos conseguir ver todos, veremos 2, como tinha grandes médiuns na antiguidade que foram contribuindo demais para o aperfeiçoamento de todos nós, né? Algum comentário, por favor? Podemos continuar.
Opa, Graça de Lá novo, vou eu Graça? de novo. Não, Não, mas pois é não. rapidinho. Zé Não, Roberto, Graça, fique à vontade. Eu acho que todos que quiserem contribuir, como a Graça está contribuindo, por favor, fiquem à vontade. não, mas é só outra curiosidade, né? É, assim, outros, porque aí você está pondo as grandes civilizações, né? Sim, Deus, a Grécia e tal, mas a gente vai ver até quando você vai ler livros ou ver filmes, a gente vê que essas manifestações, e é natural, em outras civilizações também. Eu estava vendo outro dia uma série na Netflix, e aí estava mostrando, eu não sei que nome eles davam, mas também lá nos povos germânicos, então do norte da Europa, lá, eles também tinham aquelas pessoas que profetizavam. A gente fala profetizar porque a gente, né, é da sociedade herdeiros aí da judaico-cristã, mas é mais ou menos isso aí também tinha naqueles lugares, aqueles que tinham visões, que davam previsões. É muito interessante e é no mundo inteiro mesmo, né? Como a gente está vendo aqui, e a gente vai vendo quando você lê, quando você assiste filme, porque quando a pessoa produz uma arte, né? Um filme, por exemplo, aquela pessoa que escreveu o livro, produziu o filme, ela pesquisa, então aquilo não vem do perfeito, nada. E a gente perfeito. vai aprendendo com isso, né? Muito interessante mesmo. Como você mesmo diz, história é uma coisa fascinante mesmo. Eu gosto, viu, Obrigada. Graça? Nada, eu Eu gosto, também mas é gosto verdade, muito. ó. Você falou uma coisa, lógico que para o nosso estudo, a gente vai trazer as grandes civilizações, porque se nós formos estudar realmente a história, mesmo voltada para a doutrina espírita, nós teríamos que ter aí 1, 2 anos aí para estudar, porque todas as civilizações tinham todo esse trabalho mediúnico das grandes civilizações, tinham todas. Eu procurei trazer aqui as grandes civilizações, porque é algo marcante, marca todos nós, né? O Egito, principalmente, a Grécia. Então, vai nos marcando a China, a Índia, grandes civilizações, todos têm. E você falou uma grande verdade aí. Todos, a germânica, a gaulesa, da Mesopotâmia, todas essas civilizações têm uma história riquíssima, riquíssima. Além da história material, humanitário, tem a história espiritual, mediúnica, tem umas histórias realmente muito gratificantes. É que, infelizmente, né, Graça, não dá para trazer todas aqui. Mas, gente, quem quiser, fique à vontade para se expressar ou trazer qualquer contribuição ao nosso estudo, tá bom? Então, olha, na Itália, né, que a gente vai, é Roma, sucede o mesmo que na Índia, no Egito e entre os hebreus. O privilégio de evocar os espíritos primitivamente reservado aos membros da classe sacerdotal espalhou-se pouco a pouco entre o povo e, se cremos em Tertuliano, até nós vimos a semana passada que Kardec, no Livro dos Médios, cita Tertuliano, né, na Roma Antiga. O espiritismo era exercido entre os antigos pelos mesmos meios que hoje entre nós. Então, e Kardec cita Tertuliano, né? Está bem no início lá das manifestações físicas, e ele cita, e faz parte da história, né? Tertuliano trata em termos explícitos das mesas girantes e falantes. Então ele diz: se é dado, né, diz ele, aos magos fazer aparecer fantasma, evocar as almas dos mortos, poder forçar a boca das crianças a proferir oráculos. Se eles realizam um grande número de milagres, se explicam sonhos, se têm as suas ordens espíritos mensageiros e demônios, em virtude dos quais as mesas que profetizam são um fato vulgar, com que redobrado zelo esses espíritos poderosos não se esforçarão para fazerem próprio proveito o que eles fazem em serviço de outrem? Então a gente vê, né, aqui na Itália, né, na civilização romana, as grandes civilizações do mundo, né,
que já tínhamos lá esse trabalho através de Tertuliano, né? E ele já comentava das mesas girantes, nós já falamos isso na manifestações físicas, não vamos aqui retornar, mas eles falam, evocar as almas dos mortos, proferir oráculos, né? Milagres, se explicam sonhos. Então a gente vê que em todas as civilizações é rica nesse ponto da mediunidade. Podemos continuar? Alguém quer comentar alguma coisa, contribuir com algo? Fique à vontade, gente. Na Gália, o processo de intercâmbio com o plano espiritual era intenso. A comemoração dos mortos é de iniciativa gaulesa, foi lá que surgiu a comemoração dos mortos, só que lá era diferente da nossa aqui ocidental, né? Mas foi os gauleses que começaram, né? E esse intercâmbio, como diz, era muito intenso. A comemoração dos mortos é de iniciativa gaulesa. No primeiro dia de novembro, celebrava-se a festa dos espíritos. Não nos cemitérios, os gauleses não honravam os cadáveres, mas sim em cada habitação, onde os bardos, né, que são os poetas, e os videntes evocavam as almas dos defuntos. No entender deles, os bosques e as charnecas é um terreno impróprio, eram povoados por espíritos errantes. Os dus e os corrigans eram almas em procura de novas encarnações. Olha, a rica dos gauleses da Gália, né? A rica tradição que eles tinham, né? A comemoração dos mortos. Eu não sabia disso. Eu não sabia, mas eles faziam diferente. Olha que interessante, né? Eles não honravam mais os cadáveres, mas sim evocando as almas daqueles que morreram. E ele falava, os bosques, os terrenos impróprios eram povoados por espíritos errantes. Os dus, os seus deuses, os dus, os corrigans, eram almas em procura de novas encarnações. Olha, desde a Gália, a encarnação era difundida. É um processo em que o espírito, né, vamos falar assim, ainda não existia essa palavra espírito, que é uma nomenclatura kardeciana, já buscavam novas encarnações. Era o processo da vida, né? Vamos honrar aqueles que partiram. Os cadáveres vão se decompor, voltar ao fluido cósmico universal, como nós sabemos hoje, né? É interessante, né? É diferente do ocidental, né? Então, na Gália já tinha muito disso. Podemos seguir? Todavia, aí nós vemos um processo, né, de evolução, isso demorou milhares de anos, num processo de evolução da humanidade, vamos trazendo aqui a história, para a gente entender da onde começou, aonde nós parcialmente estamos situados, né? Porque esse conhecimento nosso da mediunidade que nós temos hoje, com certeza vão vir novos ensinamentos, vão ser enriquecidos, porque nada é por acaso, nada não dá salto, né, como a natureza nos ensina. Tudo isso é um processo lento, mas firmes de aprendizado, né? Todavia, onde a mediunidade atinge culminâncias é justamente no cristianismo nasciturno. O cristianismo está nascendo, né? Toda a passagem do Mestre Jesus, inesquecível entre os homens, é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de medianeiro da sabedoria divina. E continuando-lhe o ministério, os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médios notáveis no dia de Pentecostes, quando, associado às suas forças por acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, através dele, produziram fenômenos físicos em grande cópia, em grande quantidade,
como de sinais luminosos e vozes diretas, inclusive fatos de psicofonia e xenoglacia, né? Xenoglossia, que xenoglossia é falar ou escrever em outras línguas, né? Olha que interessante, né? Em que os ensinamentos do Evangelho foram ditados em várias línguas, simultaneamente para os israelitas de procedências diversas. Olha que maravilha, né? Olha os apóstolos, né, se tornando médiuns, realizando grandes fenômenos físicos. Jesus, nem vamos falar do conhecimento de Jesus, mas os apóstolos, né? Sinais luminosos, vozes diretas, psicofonia, xenoglacia. Olha que interessante. A xenoglacia realmente é uma mediunidade rara, mas em que o médium fala ou escreve em outras línguas, né? Olha, foram ditadas em várias línguas simultaneamente para os israelitas de procedência diversas. Olha, porque o evangelho, nós sabemos, tem várias línguas, em grego, aramaico, latim. Então, olha que interessante, através da mediunidade do tempo, né, do cristianismo primitivo que surgiu. Então, olha que bacana, né? Desde então, os eventos mediúnicos para ele se tornaram habituais. Então, no cristianismo primitivo, depois desses eventos, né, os apóstolos se tornaram habituais. Espírito materializado libertavam-nos da prisão injusta. A gente vê nos relatos da libertação de Pedro, dentre outros, né? O magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar e pela imposição de mãos. Realmente, nós também, o Evangelho traz muito desse conhecimento. Espíritos sofredores eram retirados de pobres obsessos, aos quais vampirizavam. Quantos eventos nós vimos que Jesus realizava e os apóstolos começaram a realizar? Jesus comenta que eles tivessem fé, eles fariam muito mais do que ele, inclusive para todos nós, né? E eles, no começo, vacilavam muito, e Jesus insistia: vós sois deuses, para que eles conhecessem realmente esse poder, entre aspas, magnético que eles tinham. Hoje, nós vemos pelos passes, né? Pela imposição de mãos, o magnetismo aos quais Jesus operou grandes milagres, entre aspas, o Jesus é grande conhecedor do magnetismo, e os apóstolos também, pelo olhar, imposição de mãos, quantos obsessores foram retirados através desse conhecimento mediúnico, né? Então é muito interessante e vai nos trazendo, vai nos recordando a bondade de Jesus, né? A bondade do nosso grande mestre, que depois de algum tempo nos fala que ia pedir o Pai para mandar um consolador para nós. Mas a gente vê a realização tão espontânea, de tanto amor, de tanta fraternidade que Jesus tinha por todos nós, né? Algum comentário? Podemos seguir com a nossa história, né, da mediunidade. Então, vamos lá. Os fatos mediúnicos continuam a produzir-se no decorrer dos tempos. A Igreja Católica, mais do que qualquer outra, tinha necessidade de combater essas práticas, para si detestáveis. E, portanto, durante a Idade Média, milhares de vítimas foram queimadas sem piedade, sob nome de feiticeiros e mágicos, por ter evocado os espíritos. A gente vê a Inquisição, né, as guerras santas que tiveram na Idade Média, tantos irmãos foram queimados, guilhotinados, por ter algo que a maioria não compreendia, que era o fator mediúnico, algo que fazia com que esse intercâmbio aparecesse, muitas vezes, lógico, sem compreensão, mas que era algo benéfico.
mas que foram tomados de feiticeiros, mágicos, né? Então não teria que ser, não poderia isso pertencer ao demônio, por falta de conhecimento, infelizmente, né? Então foram queimados em fogueiras, guilhotinados e outros tantos, né, meios de sofrimento para que esses fatos não deturpassem o conhecimento da época, né? Quantos precisaram, né, se desculpar com a igreja, né? Tem um exemplo clássico de Copérnico, né? Quando disse que a Terra não era o centro do universo, ou não era o centro do nosso sistema solar, teve que se retratar para não ser queimado. Então, realmente, atrasou muito da evolução humana. Mas, como está no Livro dos Espíritos, que nada pode deter o progresso, esse progresso continuou, independente pelos pequenos atrasos que nós, seres humanos, causamos, né? Nada obstante, nesta mesma época, destaca duas grandes figuras históricas: Cristóvão Colombo, descobridor de um novo mundo, e Joana d'Arc, que obedece às suas vozes. Em sua aventurosa missão, Colombo era guiado por um gênio invisível. Tratavam-no de um visionário. Infelizmente, nós sabemos que Cristóvão Colombo tinha um planejamento reencarnatório, mas depois ele se descuidou e não seguiu o que havia planejado. Mas tinha realmente vozes que o orientavam, né? Nas horas das maiores dificuldades, ele escutava uma voz desconhecida murmurar-lhe ao ouvido: Deus quer que teu nome ressoe gloriosamente através do mundo. Ser-te-ão dadas a chave de todos esses portos desconhecidos do oceano, que se conservam atualmente fechados por formidáveis cadeias. Que pena que depois Colombo não seguiu, né, a sua missão, né? Ele realmente traria muito vigor à humanidade daquela época, impulsionando para um progresso mais rápido. Mas, infelizmente, nós sabemos, a doutrina espírita nos ensina que nós temos o nosso livre-arbítrio. Podemos reconhecer a nossa missão ou não. É um direito que todos nós temos. Mas também a doutrina espírita nos ensina que nós temos essa grande responsabilidade de assumir aquelas nossas decisões, né? Podemos continuar? Alguém quer trazer algum comentário? Então, falamos um pouquinho do Cristóvão Colombo, um pouquinho da nossa a francesa, né, do Joana d'Arc. A vida de Joana d'Arc está na memória de todos. Sabe-se que todos os lugares, seres invisíveis inspiravam e dirigiam a heróica Virgem de Dom Remy. Todos os êxitos de sua gloriosa epopeia são previamente anunciados. Surgem aparições diante delas, vozes celestes cicilham-lhe ao ouvido. Nela a inspiração flui como o borbotar de uma torrente impetuosa. Em meio dos combates, nos conselhos, como diante de seus juízes, por toda a parte, essa criança, olha, 18 anos tinha Joana d'Arc, comanda ou responde com segurança, consciente do sublime papel que desempenha, jamais variando na fé nem nas palavras inquebrantável, mesmo diante da súplica, mesmo em face da morte. Então, é uma grande heroína francesa que tinha sempre o seu anjos protetores, sempre a orientando, sempre a incentivando para que ela fizesse um trabalho de melhoria, fizesse o bem para o seu povo, né? E ela realmente cumpriu isso com muita destreza, com muito trabalho, com muita dificuldade, né?
realmente não recuava em função da dificuldade nenhuma, né? Então, aqui nós trouxemos, né, dois médiuns que tinham a inspiração através dos amigos espirituais, né? Infelizmente, Cristóvão Colombo se desvirtuou na sua missão, mas Joana d'Arc, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua perseverança, contribuiu muito para que a França recebesse grandes médios, grandes trabalhadores, depois Kardec, na decodificação da doutrina espírita. Mais algum comentário? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Prossegue a expansão do fenômeno mediúnico, como vemos na Idade Moderna, Lutero, Martim Lutero, né? Se revoltou da Igreja Romana por não aceitar algo que ele não concordava, que não era sério, né? Transitando entre visões, Teresa d'Ávila, em admirável desdobramento, José do Cupertino, levitando ante a espantada observação do Papa Urbano VIII. Então, foram fatos que aconteceram, né, na Idade Média, que foram contribuindo para esses fatores mediúnicos, né? Tasso, né, um compositor, compõe aos 18 anos seu poema cavalheiresco Renaud, sobre a inspiração de Ariosto, e mais tarde, em 1575, sua obra capital, A Jerusalém Libertada, vasta epopeia que afirma haver-lhe sido igualmente inspirada. Shakespeare, Milton foram também inspirados. As obras principais de Shakespeare, dentre as quais Hamlet e Macbeth, contém cena célebre em que se movem aparições. Os espectros do pai de Hamlet e de Banquo, presos ao mundo material pelo jugo do passado, se tornam visíveis e impelem os vivos ao crime. Milton fazia suas filhas tocarem harpa antes de compor seus cantos do paraíso perdido, porque, dizia ele, a harmonia atrai os gênios inspiradores. Então, foram irmãos, né, pessoas, médiuns, que foram aparecendo na Idade Média, contribuindo para um preparo da advinda da doutrina espírita, né? Antes de Hydesville e Edmund Fox, foram acontecendo fatos que vieram fortalecer essa mediunidade na Idade Média, né? Então, são fatos que vai trazendo para nós uma certeza de que a espiritualidade maior contribuiu, organizou muito, muito e muito bem para que nós recebêssemos a doutrina espírita, né? No período que abrange o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, emerge com todo vigor a figura inovidável de Beethoven, esse músico famoso, referindo-se à fonte de que lhe provinha as concepções de suas obras-primas. Dizia: sinto-me obrigado a deixar transbordar de todos os lados as ondas de harmonia provenientes do foco de inspiração. Procuro acompanhá-las e delas me apodero apaixonadamente. De novo me escapam e desaparecem entre a multidão de distrações que me cercam. Daí a pouco torno a aprender com ardor a inspiração. Arrebatado, vou multiplicando todas as modulações e venho, por fim, a me apropriar do primeiro pensamento musical. Com certeza, né, Beethoven era inspirado por um mundo espiritual. Ainda na fase da Idade Contemporânea, pode-se citar Honoré de Balzac, esse grande escritor francês. Em várias de suas obras, tocou em todos os problemas da vida invisível, do ocultismo e do magnetismo. Então, a gente vai vendo grandes nomes, né, que vai
sendo precursor da nossa querida doutrina espírita, né? Podemos continuar? Algum comentário? Então, em meados do século XIX, para ser mais exato, em 1857, né? Em plena idade contemporânea, acontece uma popularização inesperada dos fenômenos mediúnicos, aos quais se expande rapidamente por todo o mundo, né? Então, esses fenômenos é 1850, né? Que começa a aparecer precisamente em março de 1848, com os fenômenos da família Fox em Hydesville. 1857 é o lançamento do Livro dos Espíritos, né? Essa expansão é tão marcante que levou o famoso escritor inglês Arthur Conan Doyle a afirmar que os fenômenos em questão possuíam todas as características de uma invasão organizada. E não deixa de ser uma verdade, né? Isso foi organizado pelo mundo espiritual. Todas as informações, todos esses eventos, todos esses fenômenos mediúnicos, físicos e inteligentes, foi organizado realmente, como fala Arthur Conan Doyle, invasão organizada pelo mundo espiritual, com certeza, né? Essa fase de popularização do fenômeno mediúnico propiciou o advento da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Dentre os fatos que antecederam imediatamente a codificação, os mais significativos foram, sem dúvida, os ocorridos em Hydesville, nos Estados Unidos, que é a família Fox, e os denominados mesas girantes, que se propagaram especialmente pela Europa. Então, aqui termina um pouquinho da história da mediunidade ao longo do tempo, né? Então, por favor, alguém queira fazer algum comentário, alguma complementação para nós, por favor, esteja à vontade. Não? Podemos prosseguir? Então, foi um pouquinho da história, né? Quis trazer, espero ter enriquecido o conhecimento de todos com um pouquinho dessa história da mediunidade ao longo do tempo, que é muito interessante, né? Agora vamos trazer que Kardec nos trouxe, né? Um pouquinho do livro dos médiuns com manifestações inteligentes, né? Então, o que Kardec nos fala? Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é o que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Não. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento. Então, o que Kardec vai trazer para nós, que é muito importante, que esse intercâmbio se faz principalmente, no caso das inteligentes, pelo pensamento. Então, como nós vimos antes, essa manifestação faz parte nossa, do ser humano, do homem. Então, a mediunidade é humana. O que nós vamos fazer com essa nossa mediunidade, aí depende da moral do espírito, né? Então, Kardec, olha, nos alerta, para ser uma manifestação inteligente, é indispensável. Não é que ela seja sabe que tem... Não. É um ato livre e voluntário. E vai estar sempre exprimindo uma intenção ou respondendo a um pensamento que depois nós vamos ver com detalhe, né, como eu já disse antes, né, através do nosso pensamento, nossa glândula pineal, vai ter o nosso perispírito muito envolvido nessas comunicações, a vontade do médium, vai ter várias modalidades de mediunidade que nós vamos estudar, qual a nossa intenção como médium, quais as preocupações que nós teremos como médios, que nós devemos ter com muito respeito à mediunidade, né? Que Kardec nos alertou. Todo fato inteligente tem uma causa inteligente. A manifestação mediúnica de defeitos intelectuais, inteligentes, produz efeitos ou repercussões em nível mental. Isto é, o espírito comunicando conduz o médium a uma certa elaboração mental intelectual, ao transmitir a mensagem aos circunstantes.
Nessa situação, o médium é o intérprete das ideias e dos sentimentos do espírito comunicante. Então, esse é o médium. O médium é o intermediário, o nome já diz, né? Nós vamos... Por quê que nós aprendemos, né? Muitos dos nossos irmãos que desencarnam, muitos apegados à matéria ainda. Por ter um perispírito ainda muito pesado, não é muito rarefeito, tem muita matéria condensada, ele se sente vivo, ele se acha vivo, sofre uma série de fatores. Então, esses irmãozinhos ainda se acham, estando mesmo vindo, que a vida não cessa com a morte física, eles se acham que ainda estão encarnados, por seu perispírito ser muito imatéria, ainda muito, a vibração muito pesada. Então, necessita do contato com os fluidos materiais. Então, por isso que muitos são trazidos pelos irmãos da espiritualidade, para que eles possam sentir esses fluidos materiais. E qual a função do médium? É interpretar fielmente as ideias e sentimentos do espírito. É desta maneira que o espírito em sofrimento será ajudado. Então, nós, como médiuns, todos nós somos, com maior ou menor intensidade, a nossa grande responsabilidade é fazer o bem, é realmente mediar de maneira profícua, de maneira que vá trazer o bem para aquele nosso irmão que esteja necessitado. Então, o médium é um intérprete das ideias e dos sentimentos fielmente do espírito comunicante. Lógico que nós vamos usar o nosso conhecimento também. Nós vamos usar o que nós já recebemos de ensinamentos, mas nós temos que refletir qual o sofrimento desse nosso irmão para que eles possa ser ajudado. Algum comentário? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Então, para que exista essa comunicação, nós temos que ter a existência do espírito, né? Kardec já traz isso, que é espírito, é a inteligência do universo, né? Mas essa discussão é antiga também, só para nós vermos, né? Trata-se, na verdade, de antiga discussão filosófica evidenciada ao longo dos séculos. O significado predominante na filosofia moderna e contemporânea é o de que o espírito é alma racional ou intelecto. Penso, logo existo. Isso quem tinha o pensamento era René Descartes. Nessas condições, não se cogita analisar se há sobrevivência do espírito após a morte. Até então, eles não se preocupavam com isso. Da mesma forma, procede os estoicos, ao afirmarem que o espírito é pneuma ou sopro animador, também conhecido como aquilo que vivifica. O que é o estoico, né? Eu quis trazer aqui. Estoicismo é uma doutrina filosófica fundada por Zenão de Sítio, que afirmava que todo o universo é corpóreo e governado por um logos divino, noção que os estoicos tomam de Heráclito, também que era um pensador da época, e desenvolve. Então, a alma está identificada com esse princípio divino, como parte de um todo ao qual pertence. Esse logos, ou razão universal, ordena todas as coisas. Tudo surge a partir dele, de acordo com ele. Graças a ele, o mundo é um cosmos, termos em grego que significa harmonia. Aqui é o panteísmo. O que o panteísmo nos ensina? Isso é o predominante da época de René Descartes, né? Em torno de 1600. O que o panteísmo nos diz? Que nós saímos do todo e quando nós morremos fisicamente, voltamos para um todo. Aí a doutrina espírita nos vem trazer os ensinamentos, né? Aí, antes da doutrina espírita, tem o espiritualismo, né? O espiritualismo é aquele que acredita que existe a vida após a morte e não nos conceitos espíritas, como isso nós vamos ler. O espiritualismo, manifestado em diferentes interpretações, aceita a existência e a sobrevivência do espírito. Isso é espiritualismo.
As ideias espiritualistas nem sempre são concordantes com os ensinamentos espíritas, sendo que algumas fazem oposição. Por exemplo, o conceito panteísta, que eu havia comentado, né? O conceito panteísta é que, após a morte do corpo físico, a alma se integra ao grande todo divino. Nesse sentido, o espírito perderia sua individualidade, representando uma partícula de Deus que, com a morte, retorna à fonte criadora, assim como as gotas de água se integram nos oceanos, né? Então, isso é uma ideia panteísta que a doutrina espírita nos ensina que não é dessa maneira, né? Pode-se dizer que o espírito são seres inteligentes da criação, povoa o universo fora do mundo material. Essa definição está no livro dos Espíritos. Então, para a doutrina espírita, o espírito sobrevive à morte do corpo físico, mantendo a sua individualidade e as aquisições evolutivas. Então, a doutrina espírita nos ensina: o corpo físico é que perece, o espírito sobrevive à morte física, mantém a sua individualidade, somos nós mesmos, e que nós conquistamos, as aquisições evolutivas são nossas, isso ninguém tira mais. Então, por isso que, né, Jesus já nos ensinava: não queiram criar tesouros na terra onde a traça vai devorar, né, vai acabar. Crie tesouros no céu, porque o nosso espírito está passando um estágio na matéria. Então, o que nós vamos levar quando a morte física acontecer? Os valores morais, os valores evolutivos, os valores espirituais que todos nós conseguimos, né? Podemos prosseguir? A influência dos espíritos. Segundo o livro dos Espíritos, a grande influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Essa ação não ocorre de forma extraordinária, miraculosa nem aleatória, mas em perfeita consonância com os princípios que regem as leis da natureza. E toda essa influência, se nós permitirmos através do pensamento, nós somos responsáveis por essa permissão. Então, não podemos depois criticar a nenhum espírito ou algo que realizamos por influência dele. A responsabilidade sempre vai ser nossa. Então, que Kardec nos alerta: imaginamos erroneamente que a ação dos espíritos só deva manifestar por fenômenos extraordinários. Não, essa ação vem na mais sutil possível, na simples influência que nos acontece no nosso dia a dia. Então, ele fala: gostaríamos que nos viessem ajudar por meio de milagres, e sempre os representamos armados de uma varinha mágica. Não é assim que acontece, né? São espíritos iguais a nós, com menor ou conhecimento que nosso. Mas não é assim. Razão porque nos parece oculta a sua intervenção e muito natural o que se faz com o concurso deles. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas que julgarão encontrar-se por acaso. Inspirarão a alguém a ideia de passar por tal lugar. Chamarão sua atenção para determinado ponto, se isso levar ao resultado que desejam, de tal modo que o homem, acreditando seguir apenas o próprio impulso, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Que os amigos espirituais com maior conhecimento nunca vão querer interferir no nosso livre-arbítrio. Eles respeitam esse direito e dever que nós temos de decidirmos o nosso próprio caminho. Então, algumas vezes, como ele está dizendo, vão nos inspirar para encontrar alguém, vão nos inspirar para passar por não passar ou passar por algum lugar, para que algo que esteja para acontecer fisicamente, um raio, por exemplo, né? As pessoas falam: um espírito estava na terra, uma pessoa estava numa árvore até um pouco tempo. Logo que ele saiu, um raio caiu lá. O espírito desviou esse raio ou não quis que caísse antes. Não, o raio fisicamente ia cair ali. O espírito ou inspirou a sair daquele lugar, ou vice-versa, né? E isso acontece muito, mas é muito importante que Kardec nos ensina.
Jamais os espíritos com maior conhecimento que nós vão interferir no nosso livre-arbítrio. Uma coisa muito importante, né? Que Kardec também nos ensina. A ação dos espíritos nos acontecimentos cotidianos apresenta limites, não havendo interferência no que foi determinado pelo planejamento reencarnatório, porque todos nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório. Então, essa interferência, essa influenciação não vai interferir no que foi determinado no nosso planejamento. Ou seja, os espíritos influenciam e muito, mas dentro de uma faixa considerada permissível, que não atente contra as leis, atenda contra as manifestações da lei de causa e efeito. Estamos falando, obviamente, dos processos de influenciação comuns, não ao que se relacione ao domínio obsessivo, é o caso de uma obsessão, que apresenta outras características que nós vamos estudar mais a fundo, fundamentadas no domínio de uma mente sobre a outra. O caso de obsessão é um caso bem diferente, que nós vamos estudar em detalhe, e aí realmente no caso da obsessão é uma manifestação, uma intervenção muito forte, né? A influência dos espíritos pode ser oculta ou sutil. Normalmente é muito mais sutil, e nós nem percebemos. Evidente ou declarada. Pode ser boa ou má, fugaz ou duradoura. Vai depender sempre do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Desculpa, algum comentário? Alguém quer algum comentário sobre esse assunto? Alguém queira contribuir? Podemos passar? Então, um resumo. O estudo sobre a influência exercida pelos desencarnados não pode ignorar os seguintes pontos fundamentais, é importante para todos nós. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Então, eles exercem sobre nós, sobre o mundo físico, uma ação bastante incessante. Isso está no livro dos Espíritos, né, que muitas vezes eles podem até nos conduzir, se nós deixarmos. Isso é muito importante, nós estarmos atentos, como Jesus nos orientava, orai e vigiai, porque o exercício dessa influência é muito grande. E como nós vimos no slide anterior, ela pode ser e normalmente é muito sutil. Nós nem percebemos. Muitas vezes nós não achamos que estamos sendo influenciados e eles estão ali. Mas não devemos esquecer do que Kardec nos alertou. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos a nossa vontade. Se nós nos deixarmos influenciar por essas manifestações, nós seremos responsáveis por aquilo que nós fizermos das nossas ações. Isso é muito importante. E como é muito sutil, muitas vezes nós nem percebemos. Lembra daqueles, eu sempre costumo falar, daquele desenho que tinha antigamente, não sei se tem hoje, no nosso ombro, um diabinho e um anjinho. Quem nós vamos ouvir? Estão os dois falando conosco. Quem nós vamos ouvir? A quem nós vamos dar ouvidos e seguir as suas orientações? A responsabilidade é nossa, né? Alguém queira comentar alguma coisa? Então, para a segunda orientação, agem sobre a matéria e sobre o pensamento, e constitui uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados, que não encontra solução racional senão no Espiritismo. Então, o Espiritismo vai dar muito, essa doutrina espírita nos dá muita bagagem sobre algo que acontece, algo sobre a matéria, sobre o pensamento, porque o espírito faz parte da força da natureza. Nada é sobrenatural, tudo é natural.
Então, aquilo que as pessoas entendem como sobrenaturais, nós entendemos, nós que estudamos o Espiritismo, entendemos ser coisas naturais. Então, nós temos que estudar bastante, conhecer muito a doutrina espírita, esses ensinamentos que são nos trazidos, que são de muita valia para nós, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, e com isso nós ajudamos e somos ajudados também. Não podemos achar que só nós ajudamos, nós somos muito ajudados pelo nosso rol familiar, pelo nosso rol de amigos, pelo nosso rol de colegas de trabalho. Então, isso é muito importante. Nós temos que estar atento a tudo que acontece na natureza, materialmente ou espiritualmente, porque são coisas que acontecem tudo naturais. Terceiro, a relação dos espíritos com os homens são constantes, nós vimos isso. Os bons espíritos nos ensinam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-los com coragem e resignação. Os maus nos impelem para o mal. É para eles um prazer ver-nos sucumbir e nos identificar com eles. E isso acontece muito. Nós temos o nosso anjo protetor, o nosso anjo guardião, que está sempre ali nos orientando, sempre para o bem. Os espíritos familiares, os espíritos amigos, nos incentivando para o bem. Ao passo contrário, nós temos os nossos desafetos sempre nos impelindo para o mal. Eles vão ficar felizes, vão se comprazer se vermos nós caímos, né? Então, depende do nosso trabalho, da nossa fé, da nossa perseverança. E a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Isso é muito importante. Nós vamos nos afinizar com aquilo que nós somos, com aquilo que nós gostamos. Novamente vamos citar Jesus: orai e vigiai. Vigiai os nossos pensamentos. Orai para que nós nos afinizemos com espíritos bons. Mas tudo depende do nosso padrão vibratório. O que é nosso padrão vibratório? É o que nós pensamos, é o que nós fazemos e é o que nós falamos. Nós temos que estar orando e vigiando e atentos no nosso padrão vibratório. Porque se eu penso coisa ruim, eu trago para perto de mim coisas ruins. Se eu faço coisas boas eu atraio. Se eu falo coisas boas, eu atraio coisas boas. Ao contrário, imagine todos o que vai acontecer, né? Vamos trazer para os nossos lados aquele com os quais nós afinizamos. Gente, espero ter trazido, né, um pouquinho da história da mediunidade, trazido um pouquinho, passado para vocês um pouquinho que nosso mestre Allan Kardec trouxe para nós. Temos 2 minutinhos aí, por favor, alguém quiser algum comentário antes que acho que a Milka, né, que vai encerrar para nós, por favor, gente. Falei muito. Só eu a Graça, hein? Hoje vocês estavam muito quietinhas hoje, hein? Só eu a Graça falamos. Temos 2 minutinhos. Alguém quer comentar alguma coisa? Ana? Oi, José Roberto. Eu gostaria de agradecer a sua aula, que foi maravilhosa, que foi incrível, com esse contexto histórico que você trouxe, sobre a mitologia, aquilo que a gente sempre fala, né, Zé? Estudar o espiritismo, ainda mais estudar o livro, como nós estamos estudando, não é só estudar o fenômeno, né? E você conseguiu, de uma aula, que é praticamente uma aula teórica, mais de teorizar o fenômeno, você conseguiu enriquecer e melhorar 1000 vezes o capítulo, que já é incrível. Eu gostaria de agradecer. Não, que é isso, Ana. Eu agradeço as inspirações que eu recebo sempre de todos, né, desse grupo e tal, que nada é por acaso. Eu não faço nada sozinho, eu tenho essas inspirações e que vem de todo o grupo, vem e fala, puxa vida, eu como gosto de história, né, eu como comecei a preparar
essa nossa reunião, eu comecei a ver a história, eu falei, puxa vida, eu tenho que levar isso. Como para mim foi um prazer estudar aquilo, eu falei, puxa vida, eu vou passar isso para todos, mas nós não somos nada sozinhos, né? A doutrina espírita nos ensina isso. E eu que quero agradecer as intuições que todas, as vibrações que todos passam, não só para mim, para você também, Ana, para todos, e isso ajuda demais a gente, sem dúvida. Isso é muito gratificante. Então, foi bom. Então, eu gostei. Se todos gostaram também, eu fico feliz com isso, porque é a intenção nossa, né, Ana? Além do estudo, é trazer um conhecimento, tanto para mim, foi muito gratificante, que eu aprendi muita coisa fazendo essa pesquisa, e poder transmitir para todos, né? Então, agradeço demais e vamos pedir para a Milka fazer o nosso encerramento, por gentileza. Tá. Querido Deus, estamos aqui para agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, por mais um dia de estudo. Muito obrigado, Pai. Obrigada à espiritualidade que estiveram conosco aqui, instruindo ao José Roberto para esta aula maravilhosa que nós aprendemos agora há pouco. Que Deus abençoe José Roberto e a Ana, facilitadores, firme e forte no estudo da doutrina espírita, passando informações para nós que possamos aprender a cada dia mais. Que nós possamos colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus e agradecer ao Allan Kardec pela codificação. Agradecer também hoje, Dia do Trabalhador, é um momento de muita luta e de reflexão, o porquê do dia 1º dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores, não só do nosso país, mas também do mundo inteiro. Que nós tenhamos uma boa semana, que nossos anjos guardiões nos protejam e a espiritualidade sempre nos acompanhando. Uma boa semana a todos e boa noite. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Ótimas semanas a todos e até segunda, se Deus quiser. Boa noite. a todos. Boa Tchau, noite. boa noite, Tchau, pessoal. boa noite. Boa noite. Tchau.